1 Samuel, capítulo de número 9, versículos de 1 a 3 da palavra de Deus. Vamos ficar de pé em reverência à inerrante palavra do Senhor nesta noite. Passamos a ler. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, benjamita, homem de bens. Tinha ele um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Extraviaram-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, dispõe-te e vai procurar as jumentas. Amém? Irmãos, eu vou contextualizar nessa noite. Isso é uma história bem legal de se ouvir. É de um homem que perdeu as suas jumentas. Mas a palavra de Deus é como uma prensa de uvas, né? Ou de azeitonas. E quando é imprensada, o azeite se derrama. E esse azeite ele vem através do Espírito Santo, que nas entrelinhas da Bíblia Sagrada começa a falar o nosso coração em um texto que ora parece ser engraçado, mas que Deus tem uma palavra para você nessa noite. A palavra de Deus diz que o pai de Saul, o Quis, ele perdeu algumas de suas jumentas e pediu para o que seu filho Saul, aquele que logo depois se tornará rei de Israel, fosse à procura dessas jumentas. A palavra de Deus diz que o pai de Saul, Quis, lhe concedeu um moço que fosse com ele à procura dessas jumentas que tinham se extraviado, que tinham se perdido no caminho. E a palavra de Deus diz que Saul procurou constantemente essas jumentas, mas não conseguiu, no primeiro momento, encontrá-las. E Saul começa a se preocupar. Ele olha para o seu moço e diz assim: é melhor nós voltarmos, porque daqui a pouco, no lugar do meu pai estar preocupado com as jumentas que se perderam, meu pai vai ficar preocupado conosco que não voltamos para casa. Mas aquele moço, diz a palavra de Deus, que estava na terra de Zuf. E nessa terra tinha um homem de Deus chamado Samuel. E a Bíblia Sagrada diz que aquele moço que estava com Saul disse para ele: olha só, Saul, existe um homem de Deus aqui na cidade que, se nós formos até ele, ele nos contará onde está a jumenta, as jumentas. E Saul disse assim: mas nós não temos nada para dá-lo, o que nós tínhamos já gastamos. E ele disse: olha só, eu ainda tenho alguns ciclos de prata aqui conosco, e eu dou a esse homem de Deus para que ele possa nos dizer aonde estão as jumentas. Esse moço acaba convencendo Saul que Saul deveria ir em busca desse homem de Deus. E a palavra do Senhor diz que quando eles chegaram à cidade, perguntaram a algumas pessoas que viram se ali morava, se ali residia, se ali estava o homem de Deus, o profeta do Senhor, o vidente, como era chamado na época do Antigo Testamento. E disseram: sim, ele acabou de chegar na cidade e ele está aqui para uma festa, para poder se alimentar, e ele não vai embora enquanto esse tempo não possa passar. E a palavra de Deus diz que eles adentraram a cidade. Quando chegaram à cidade, Saul, na casa do profeta, meia porta estava aberta, e ele pergunta ao profeta, sem saber que era o profeta, se existia o profeta ali naquela cidade. E Samuel lhe diz: sou eu, o profeta. Vinde, vamos conversar,
porque você não vai voltar agora para casa. Na verdade, Deus já tinha revelado para Samuel que Saul o procuraria. E Deus já tinha dito a Samuel o que era para ser feito quando Saul o procurasse. Então, o profeta acolheu Saul com o seu moço na casa onde estava, mandou preparar um banquete que já estava, na verdade, a caminho, e pediu para que o melhor pedaço que estava reservado fosse dado para Saul. E colocou Saul sentado sobre a mesa e deu um pedaço de coxa para ele e disse assim: quanto às jumentas do teu pai, não se preocupa, porque ele já tem encontrado. Fica aqui comigo pelo menos essa noite. E a Bíblia Sagrada diz que foi a partir desse momento que Samuel começou a revelar para Saul o que Deus tinha de propósito em sua vida. Aleluia. Entenda comigo que a perca dessas jumentas era apenas um propósito de Deus para que Deus se manifestasse no que ele queria para a vida de Saul. Me diga na Bíblia Sagrada qual é o meio de lógica que se tem o extraviamento de umas jumentas para tornar um homem rei de Israel. Nenhuma lógica. O que é que tem a ver umas jumentas se perderem para que Deus possa realmente mostrar a Saul qual seria a sua vontade sobre a vida de Saul? Nenhuma lógica. O que Deus nos ensina nessa noite é que Ele usa de meios, muitas vezes incompreensíveis, para poder nos abençoar. Mas não é apenas Saul que foi utilizado de um meio esquisito para que Deus lhe abençoasse. Se você for comigo em Gênesis capítulo 37, versículo 18, nós iremos ver que Deus ele usa de um meio inconveniente para poder se revelar na vida de José. A Bíblia diz que José era o contador de sonhos, contou sonhos a seus irmãos ficaram com inveja e teve um dia que seu pai disse assim: José, vá visitar seus irmãos que eles estão apacentando as ovelhas, porque eu quero saber onde eles estão, como é que eles estão. E a Bíblia diz que quando José desapontou no lugar onde os irmãos estavam, disseram: olha quem vem ali, o sonhador. Vamos fazer o seguinte, vamos acabar com a vida dele? É tanto que Rubem, o irmão mais velho, diz assim: rapaz, é melhor acabar com a vida dele não, senão Deus vai cobrar da gente o sangue dele. Vamos fazer o seguinte, vamos lançar ele numa cisterna. E de repente, quem é que aponta no caminho? Os midianitas. E eles disseram: o que é que a gente vai fazer com a vida desse jovem? É melhor a gente lucrar com alguma coisa nisso aí. Sabe uma coisa? Vamos vender José aos midianitas. E Deus usa desse meio para que lá na frente José se torne governador do Egito. Deus não fala muitas vezes por águas claras. Muitas vezes as águas estão baldeadas, mas Deus está soprando e falando. Deus não fala muitas vezes pelo movimento, como é conhecido no meio pentecostal, do retreté. Ele fala de uma forma suave, mas que você entenda que é Ele que está falando nessa noite. A sua história ninguém pode dar nada. Pode estar dizendo que está chegando ao fim, mas é através desse fim que Jesus vai colocar o início e o começo. E a Bíblia diz que Joquebede, a mãe de Moisés, fez um cesto, betumou o cesto e colocou eles no rio Nilo, para que o faraó não matasse os seus filhos. Me diga uma coisa novamente, tem como uma história dessa se acabar bem? Tem como uma história dessa terminar bem? Não tem. Mas não tem na lógica humana. Na ótica de Deus, as coisas muitas vezes começam numa perspectiva ruim para que ele possa melhorar lá na frente.
Entenda que muitas vezes existem pessoas que talvez estejam nos assistindo nessa noite e não compreenda porque está acometido de alguma enfermidade. Talvez Deus esteja querendo salvar a tua alma através da enfermidade. Porque nem sempre o leito de hospital é um preâmbulo para o sepultamento. Muitas vezes é um preâmbulo para que Deus salve a vida e a família daquela pessoa. Porque Deus é experiente nessa situação. O que é que aconteceu com Moisés? Foi educado no Egito, dentro da casa do faraó, recebeu toda a instrução possível para que depois fosse o libertador do povo de Deus. Deus utiliza meios para que possa o seu propósito ser cumprido. Agora você só consegue entender isso se for pelo olhar espiritual, porque se for pelo olhar racional, você nunca vai entender Deus por essa perspectiva. Muitas vezes estamos, até eu vou repetir o exemplo, estamos doentes e queremos blasfemar contra Deus, dizendo que Ele não existe, dizendo que Ele esqueceu da minha vida, que Ele esqueceu da minha família, mas Deus está usando os meios para que possa nos abençoar. Aleluia! Glória a Deus! Porque Deus, Ele trabalha contrário da perspectiva humana. O que é loucura para o homem, para Deus é poder. Foi isso que o apóstolo Paulo nos ensinou. Mas eu não quero terminar os exemplos citando esses homens apenas do Antigo Testamento e muitos outros que tiveram. Eu quero terminar esses exemplos dizendo que Deus usou uma morte de cruz para dar vida eterna para mim e para você. Me diga agora você mais uma vez, pela terceira vez eu estou lhe perguntando, qual é o sentido que se tem um homem morrer na cruz para dar salvação aos outros homens? Deus não poupou o seu próprio filho, utilizando de um meio mesmo perverso, mas que fosse para dar salvação para a nossa vida. Porque se não fosse a morte de Jesus, não estaríamos salvos. Ele é o maior propósito de Deus, é o maior exemplo de propósito que nós devemos apontar. Ele resolve imolar o seu filho para nos dar a vida eterna. A morte de Jesus continha um propósito. Eu não sei qual é a sua indagação, mas eu já tive muitas na minha vida. Alguns dias atrás teve uma pessoa que me indagou dessa forma. Dário, eu até entendo que existe um dia para que nós possamos morrer, mas por que Deus permite que certas pessoas morram de forma tão trágica? A resposta eu tenho para você. Acabamos de ver. Ele não poupou o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Me diga, no mundo de 2023 anos para cá, qual foi a morte mais perversa da humanidade se não foi essa de Jesus? Você já estudou a morte de Jesus? Você já olhou como é que foi a morte de Jesus? Você já entendeu que aqueles filmes da Paixão de Cristo não chegam nem perto do que realmente aconteceu com Jesus? Mas Deus, Ele tem os seus propósitos. O grande problema é que nós queremos entender e queremos satisfação de Deus em tudo que Ele faz. E Deus, Ele é mistério. Nem tudo Ele diz. Tem hora que Ele vê a gente se escabelando, mas Ele fica em silêncio. Tem hora que Ele vê a gente quase entrando em desespero, mas Ele fica em silêncio. Ele não vai mudar por conta do meu e do teu desespero. Eu vou falar de uma forma bem nordestina. Ele não vai se avexar pelo meu desespero e pelo teu desespero. Porque Ele é Deus, Ele é imutável.
Ele tem tempo para todas as coisas. O tempo não é meu, o tempo não é seu. Ele é quem sabe como trabalha, ele é quem sabe como é que ele faz, porque afinal de contas, quem é soberano é ele. Ou você já viu o vaso perguntar ao oleiro por que o oleiro irá fazer ele de tal forma e não de outra forma? Deus é quem age, Deus é quem faz, Deus é quem finaliza. Apenas devemos fazer como o salmista fez, confiar no Senhor. Primeiro, tudo que nos acontece tem um propósito, tem um porquê, e nada é por acaso. Esse é o primeiro ponto. Nada, saia daqui com essa certeza nessa noite. Nada que acontece em sua vida é por acaso. Quem vive de acaso é quem não acredita em Deus. Quem acredita em um Deus que governa a humanidade sabe que tudo acontece segundo a sua vontade. Seja bom ou seja ruim, tudo é segundo a vontade de Deus. Nada é por acaso. Sabe o que é que o Senhor fala conosco nessa noite? Paciência, tenha calma. Deixa Ele concluir o trabalho. Deixa Ele concluir a obra. Tenha calma. Mas o Senhor coloca uma coisa no meu coração nessa noite. Não se extravie como as jumentas de Cris. Receba isso aí agora de noite. Receba isso daí que Deus colocou no meu coração agora. Sabe o que é que Ele está dizendo? Não se desvie da minha presença. Não se extravie como as jumentas de Cris. Não se perca no caminho. Continue pelejando. Ninguém nunca disse que foi fácil. Ninguém nunca disse que você teria vitória logo quando aceitasse Jesus. O caminho é estreito, mas existe sirineus para te ajudar. Confie que nada é por acaso. Deus tem um propósito na sua vida. Segundo, Deus, Ele muda a vida das pessoas conforme seus propósitos. Veja José, veja Moisés, veja Saul e também veja Davi. Eram homens que Deus mudou as suas vidas para que o propósito dele fosse realizado. Sabe o que é que Deus fala no meu coração agora? É que Deus, Ele não te salvou para que você se perca no caminho. Tem um propósito na sua vida. Tem um propósito na sua vida. Tem algo de Deus para a sua vida. Deus não te tirou do mundo e do pecado aonde vivíamos para que a gente pudesse só estar sentado no banco da igreja. Deus tem algo para você. Deus tem algo para a sua vida, porque Deus, Ele não transforma a vida de um homem e de uma mulher se Ele não tiver algo para a vida desse homem e dessa mulher. Olha o que a Bíblia diz em Samuel 10:6. O Espírito do Senhor se apossará de ti. Isso quem está falando é Samuel para Saul. E profetizarás com eles, e tu serás mudado em outro homem. Deus mudou Saul. Eu não quero acreditar que Deus me permitiu. Eu nunca aceitei isso na minha vida desde os 15 anos para cá, desde 2003 para cá. Eu não quero acreditar que Deus, Ele me curou do micróbio de um porco, do cérebro, para que Ele não tivesse nenhum resultado para a minha vida no futuro. Eu estou tomando o meu exemplo, tome o seu aí, que você sabe qual é o seu exemplo e a sua história. Porque não tem lógica. Se não tem nada para acontecer, por que eu não morri então? No dia 30 de novembro, 29 de novembro de 2003. Porque Deus tem um propósito na sua vida. E Deus, Ele muda a vida das pessoas para que o propósito dele seja realizado. Sabe, quando Deus nos viu lá do alto, nós estávamos como trapaço, todo sujo, todo ruim, todo cheio de imundícia. Aí Deus olhou e disse assim: vou mudar a vida desse camarada, vou mudar a vida dessa mulher, vou transformar essa vida para que eu possa realmente usar, para que eu possa fazer segundo os meus planos. Então isso é o que nós aprendemos. Primeiro, nada é por acaso. Segundo, Deus muda as vidas das pessoas que Ele tem propósito. E terceiro, essa daqui é mais forte, para que o propósito de Deus se cumpra em sua vida, é necessário silêncio, é necessário segredo, é necessário fechar a sua boca. Nem tudo se diz
Para isso, nós temos 2 exemplos a serem observados. Nem tudo se diz. Tem propósito que é seu e de Deus. Não precisa mais ninguém saber. Nem tudo se diz. Olha só, o que Deus tem propósito para cumprir é necessário silêncio. Por que, Dário, você está dizendo isso? Eu não ia dizer se fosse algo meu mesmo, mas eu vou mostrar na Bíblia quem fez isso daqui a pouquinho. Mas nós temos 2 exemplos para que eu possa finalizar. Primeiro de José. Agora eu vou trabalhar com José em outra perspectiva. José contou aos seus irmãos sobre os sonhos e acabou sendo vendido pelos midianitas. Contou a quem? Contou aos próprios irmãos. Talvez fosse o lugar que ele tinha mais confiança. Era a casa dele. Era onde vivia com eles. Mas a inveja brotou no coração dos irmãos e quiseram foi matar José. Está vendo que nem tudo a gente diz, nem que seja o mais próximo. Tem hora que é necessário silêncio para que Deus possa agir. Porque coração é terra que homem não anda, só quem anda é Deus. Eu posso estar olhando para o seu rosto agora e você ter... Não já viu aquele camarada? O camarada que matou não sei quantas pessoas, mas rapaz, ele tinha uma carinha de anjo. Como é que ele fez isso? Porque coração só quem vê é Deus. Saul, ele permaneceu em silêncio acerca do reino. Olha o 10:16 o que vai dizer. Respondeu Saul a seu tio, informou-nos, porque o tio dele perguntou assim, ô Saul, quando tu foi ter com Samuel, o que foi que Samuel disse para tu? Aí ele disse assim, informou-nos de que as jumentas foram encontradas. Porém, com respeito ao reino de que Samuel falara, não lhe declarou. Está vendo o que Saul fez? Quem sabe quem era esse tio dele? Ô Saul, o que foi que Samuel te disse? Ele disse, olha, ele disse que a jumenta tinha sido encontrada, mas o restante ele calou. Sobre o reino ele não comentou. Ele guardou no seu coração sobre o propósito que Deus tinha para a vida dele. Não, mas eu sou crente. Não, mas eu sou guardado pelo Senhor. O que combinar contra mim não vai prosperar. Amém, glória a Deus. Mas muitas vezes o homem precisa de sabedoria, ficar em silêncio para que as coisas de Deus saiam perfeitas. Porque se encontrar um midianita no caminho, ele vai colocar pedra para você tropeçar. E agora eu tenho o último exemplo. Jesus. Permaneceu em silêncio e no final foi vitorioso. Pois como ovelha muda, foi ao matador. A Bíblia diz ou não diz? Nada ele falou. Que foi que Pilatos perguntou? Ei, é tu filho de Deus? Tu é que sabe. Você sabe que a sua vida está nas minhas mãos? Não, a minha vida não está na mão de ninguém não. Na verdade, se eu não der, ninguém me mata. Permaneceu em silêncio. Jesus poderia muito bem ter dito, Pilatos, eu vou aproveitar essa multidão que está aí e dizer, olha, eu sou filho de Deus, eu vim para morrer na cruz mesmo, com vocês tudinho, então me matem logo, que é para vocês poderem ser salvos, para poder... Jesus permaneceu em silêncio. Então, nessa noite, é isso que Deus tem para falar no nosso coração. Primeiro, nada é por acaso. Segundo, Deus muda vidas pelo seu propósito. Terceiro, devemos guardar em segredo muitas coisas entre Deus e nós. Amém, igreja? Deus abençoe a igreja em Cristo Jesus.